A música tem o poder de unir, emocionar, fazer a gente dançar, cantar junto, mas também tem o poder de chocar, de irritar e de causar polêmicas que entram para a história. Algumas canções e artistas não tiveram medo de desafiar o sistema, de provocar governos e de deixar o mundo inteiro de queixo caído. E hoje, vamos mergulhar fundo nessas histórias. Vamos relembrar as maiores e mais impactantes controvérsias do universo musical. Então, aumenta o som e vem comigo. Vamos começar com a rainha do pop, a incomparável Madonna. Em 1989, ela lançou Like a Prayer, uma música que se tornou um hino, mas cujo videoclipe causou um escândalo mundial. O vídeo misturava imagens religiosas poderosas, como cruzes em chamas e santos chorando sangue, com temas sociais extremamente sensíveis para a época, como racismo e brutalidade policial. Tudo isso enquanto Madonna dançava de forma provocante dentro de uma igreja. A reação foi imediata e avassaladora. O Vaticano condenou publicamente o clipe, chamando-o de blasfemo. Grupos religiosos organizaram boicotes massivos, não só contra as Madonna, mas também contra a Pepsi, que havia acabado de fechar um contrato milionário com a cantora para usar a música em um comercial. A pressão foi tanta que a Pepsi cancelou o comercial e rompeu o contrato, embora Madonna tenha ficado com os 5 milhões de dólares do acordo. O clipe foi banido da MTV em vários países e se tornou um dos vídeos mais controversos de todos os tempos. Mas, no fim das contas, a polêmica só serviu para catapultar a música ao topo das paradas e solidificar a imagem de Madonna como uma artista que não tem medo de quebrar tabus e desafiar o status quo. Ela provou que a arte pode e deve ser provocadora. Agora, vamos voltar um pouco no tempo para a década de 50 e falar do rei do rock, Elvis Presley. Hoje, a gente olha para as danças dele e acha o máximo, um ícone de estilo. Mas naquela época, a história era bem diferente. Elvis, com seu rebolado frenético e seus movimentos de quadril, era considerado uma ameaça à moral e aos bons costumes. A sociedade conservadora da época ficou em pânico. Pastores o denunciavam em seus sermões, chamando sua música de música do diabo e suas danças de o movimento do pecado. A situação chegou a um ponto tão extremo que quando ele se apresentava em programas de televisão famosos, como o The Ed Sullivan Show, as ordens eram claras: filmar Elvis apenas da cintura para cima. As câmeras eram proibidas de mostrar o rebolado que enlouquecia as fãs e escandalizava os pais. Eles literalmente tentaram cortar a parte perigosa de sua performance. Mal sabiam eles que, ao tentar censurá-lo, estavam apenas aumentando sua lenda e o transformando em um símbolo eterno de rebeldia juvenil e da revolução do rock and roll. A próxima polêmica é uma das mais bizarras e tristes da história da música. Quem viveu o final dos anos 80 e início dos 90 certamente se lembra da dupla Milli Vanilli. Fabi Morvan e Rob Pilatus eram o fenômeno do momento. Bonitos, carismáticos, dançavam muito e tinham uma série de hits que não saíam das rádios, como Girl You Know It's True. Eles venderam milhões de álbuns, lotaram shows e em 1990 atingiram o auge ao ganharem o Grammy de Artista Revelação. O mundo estava aos pés deles. Mas então a farsa começou a ruir. Durante uma apresentação ao vivo na MTV, a gravação da música começou a pular, repetindo a frase Girl, you know it's várias e várias vezes. A fita tinha travado. Em pânico, a dupla não soube o que fazer e simplesmente saiu correndo do palco. Os rumores que já circulavam ganharam força, até que o próprio produtor da dupla, Frank Farian, veio a público e admitiu a verdade chocante. Fab e Rob não cantavam uma única nota em seus álbuns. Eles eram apenas modelos contratados para dublar as vozes de outros cantores. O escândalo foi gigantesco. Eles foram obrigados a devolver o prêmio Grammy, tornando-se os primeiros e únicos artistas na história a passar por essa humilhação. A carreira do Milli Vanilli acabou da noite para o dia e a história dele se tornou um conto de advertência sobre a fama e as mentiras na indústria musical. Agora vamos falar do Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne. Ozzy sempre cultivou uma imagem sombria e controversa, desde seus dias no Black Sabbath. Mas nos anos 80, durante sua carreira solo, ele se viu no centro de uma das polêmicas mais sérias da história do rock. Ele foi processado por pais de adolescentes que tiraram a própria vida. A acusação? A de que sua música Suicide Solution, do álbum Blizzard of Ozz, continha mensagens subliminares que incentivavam o suicídio. Os advogados das famílias alegavam que, quando tocada ao contrário, a música continha frases que levavam os jovens a cometerem o ato. Ozzy e sua gravadora se defenderam, explicando que a música, na verdade, era um alerta sobre os perigos do alcoolismo, escrita após a morte do vocalista do AC/DC, Bon Scott.
O caso foi parar nos tribunais e gerou um debate nacional sobre a influência da música no comportamento dos jovens e a liberdade de expressão. As manchetes dos jornais eram sensacionalistas, pintando Ozzy como uma figura demoníaca. No final, a justiça decidiu a favor de Ozzy, afirmando que a arte não poderia ser responsabilizada por tais atos, um marco importante para a liberdade artística. Mas o estigma o perseguiu por anos, solidificando sua imagem de louco do rock, embora a história por trás da música fosse muito mais um lamento do que um incentivo. Por último, vamos para a costa oeste dos Estados Unidos no final dos anos 80, para falar de uma música que desafiou diretamente a autoridade e se tornou um hino de protesto. Estou falando de Fuck the Police, do grupo de rap N.W.A., Niggas with Attitudes, formado por Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren e DJ Yella. O grupo surgiu da violenta realidade de Compton, na Califórnia. A música era um relato cru e direto da brutalidade policial e do racismo sistêmico que eles e sua comunidade enfrentavam todos os dias. A letra era tão explícita e confrontadora que a maioria das rádios se recusou a tocar. Mas a polêmica foi muito além. O FBI, a Polícia Federal Americana, enviou uma carta oficial à gravadora do N.W.A., acusando o grupo de incitar a violência e o desrespeito contra as forças da lei. Isso era algo inédito. O governo estava oficialmente vigiando um grupo de rap. Policiais em várias cidades se recusaram a fazer a segurança dos shows do grupo, e muitas apresentações foram canceladas ou interrompidas à força. Em um famoso show em Detroit, eles desafiaram a proibição da polícia local e tocaram a música, o que resultou em uma confusão generalizada e na prisão dos membros do grupo. Fuck the Police não foi apenas uma música, foi uma declaração de guerra contra a injustiça que deu voz a uma geração e colocou o gangsta rap no centro do debate cultural e político dos Estados Unidos, uma relevância que permanece até hoje. E aí está. De clipes banidos a acusações nos tribunais, a história da música é cheia de momentos em que os artistas usaram sua voz para chocar, protestar e muitas vezes mudar o mundo. Algumas dessas polêmicas destruíram carreiras, como vimos com o Milli Vanilli, enquanto outras, como no caso do N.W.A. e da Madonna, acabaram redefinindo os limites da arte e da liberdade de expressão. A música é muito mais do que apenas melodia e ritmo. É um reflexo da nossa sociedade, com todas as suas tensões e contradições. Qual dessas histórias te deixou mais chocado ou surpreso? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E se você curtiu essa viagem pelas polêmicas musicais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.